Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos de 2022. Essa é a nossa aula 82 com os conceitos importantes para quem estuda aí para as provas de concurso. O tema que eu escolhi hoje, pessoal, para essa nossa aula é o scanner. O tão famoso scanner, que muitas vezes o pessoal nem estuda sobre ele, aí chega numa questão de prova e diz, meu Deus, eu não sabia que tinha isso para estudar sobre o scanner. Então vamos estudar alguns elementos importantes sobre ele. Primeira coisa importante, pessoal, o scanner é um periférico. E aí quando a gente diz que tipo de periférico ele é, temos que lembrar que ele é um periférico de entrada de dados, porque ele realiza a digitalização de imagens e documentos, enviando essas informações para a CPU processar. Por isso que nós vamos considerar o scanner como sendo um periférico de entrada de dados. Esse é talvez o que mais cai nas provas de concurso sobre o scanner, certo? O que ele faz efetivamente é transformar as imagens, os documentos, os materiais gráficos, tudo isso é transformado em informação e dados digitais que então podem ser manipulados pelo computador. Essa é a ideia que a gente tem do scanner, é digitalizar documentos, imagens e elementos. Essa digitalização nada mais é do que transformar todas essas imagens, esses documentos, em uma armação de pixels. Os pixels são os pontos que formam uma imagem digital. E aí, transformando tudo isso em pixels, é possível manipular e usar esses pixels e essa armação de pixels, que agora é informação digital, nos diversos aplicativos que são utilizados. Só para a gente ter uma ideia, olha que interessante essa imagem aqui, pessoal. Tenta imaginar que isso é uma imagem super ampliada, e aí a gente percebe cada quadradinho desse que vocês estão enxergando aqui com cores diferentes, é um pixel. Pixel, então, são os pontos que formam uma imagem digital, como eu comentei com vocês antes. E aí uma coisa interessante que acontece quando a gente fala sobre essa história do scanner, transformar as imagens, os documentos em pixels, é que existe também a resolução dessa transformação. Porque o scanner tem uma resolução indicada quando a gente faz o processo de digitalização. E essa resolução de digitalização do scanner, que vai transformar aquela imagem em pixels, ela é indicada em DPI, que são os pontos por polegada. Então, de repente, eu faço uma digitalização em 100 DPI, 100 pontos por polegada. Faço em 300 DPI, 300 pontos por polegada. Faço 600 DPI, 600 pontos por polegada e assim sucessivamente. Vamos dar um exemplo mais prático para a gente entender. Imagina aqui que eu tenho, então, um documento com 6 polegadas por 4 polegadas, certo? E aí eu resolvi pegar o meu scanner e digitalizar esse documento de 6 por 4 polegadas em 100 DPI, 100 pontos por polegada. Como isso vai ficar em pixels lá na tela? Como é que vai ficar na tela isso em pixels? Vai ficar 600 por 400 pixels. Por quê? Porque se o documento tem 6 polegadas, e eu fiz a digitalização em 100 pontos por polegada, quer dizer, cada polegada tem 100 pontos, é 100 multiplicado por 6 polegadas, que dá 600 pixels lá na tela do meu computador. E aqui também, ó, essas 4 polegadas multiplicado pelo 100 dpi vai dar o total de 400 pixels. Então, quer dizer, se eu tenho um documento de 6 por 4 polegadas e eu digitalizo ele no meu scanner de 100 dpi, esse documento lá na tela do meu computador vai ficar com 600 por 400 pixels, como vocês observam aí na imagem também, certo? Outra coisa importante, até recentemente eu fiz uma live onde surgiu esse termo que eu vou comentar agora. Atualmente o scanner, pessoal, ele é muito utilizado em conjunto com outros softwares. Um desses softwares é o chamado OCR. A sigla OCR significa Reconhecedor Óptico de Caracteres. E o que faz um software OCR? Ele transforma as imagens digitais, que tem caracteres de texto lá naquela imagem digital, em caracteres que podem ser manipulados nos editores de textos. É como se o software OCR fosse digitar aquele texto para o usuário. Essa é a ideia, como se o software OCR fosse digitar aquele texto para o usuário. Observa aqui, imagina que eu tenho um livro e aí eu resolvi colocar as páginas abertas desse livro num scanner. E esse livro, claro, está cheio de texto. Mas quando eu digitalizo isso no scanner, ele transforma esse texto em uma imagem. Não transforma em texto que eu posso usar. Então é aí que entra a ideia do software OCR. A gente usa o scanner, como eu disse, para digitalizar essas páginas desse livro. Depois usamos o software OCR
e o software OCR ele faz um reconhecimento óptico dos caracteres e transforma isso em texto que eu posso manipular nos editores de textos, como no caso do Word que vocês enxergam ali na tela. Então, um recurso aí muito interessante da gente usar no cotidiano em conjunto com o scanner, o OCR, né? Outra coisa, em relação às interfaces de conexão do scanner, podemos usar várias, né? Chama atenção hoje em dia, claro, a mais utilizada das conexões para scanner é a conexão USB. Mas teve scanners mais antigos que usavam a porta paralela, hoje não são mais utilizados. Teve scanner mais rápido antigamente que usavam a porta SCSI, que hoje também não é muito utilizado. Sem dúvida nenhuma, os scanners hoje, a grande maioria tem conexão USB, a grande maioria, né? Aí eu mostro então os tipos de conexão, aquela paralela, que é para scanner antigo, hoje pouco utilizado, o padrão SCSI era parecido com o paralelo, mas era mais rápido, e o padrão USB que domina hoje a maior parte dos scanners que a gente conecta ao computador. Beleza, pessoal, feito isso, agora vamos resolver questões de provas de concurso sobre o assunto scanner. Então vem comigo aqui para a primeira questão que diz assim, ó: scanner é um dispositivo de saída responsável por digitalizar imagens, fotos e textos impressos para o computador? Pessoal, foi a primeira dica que eu dei. Será que scanner é de saída? E aí, o que vocês me dizem? Errado, né, pessoal? O scanner é um periférico de entrada. Repetindo, o scanner é um periférico de entrada. Quem é que é periférico de saída? A impressora, o monitor, isso são periféricos de saída. Mas o scanner, assim como o mouse e o teclado, o scanner envia dados e informações para a CPU processar. Se ele está enviando dados e informações para a CPU processar, o scanner é um periférico de entrada, não é um dispositivo de saída, né? Vamos resolver mais uma questão, acompanha comigo a leitura. O scanner é utilizado com a seguinte finalidade. Letra A, digitalizar um documento de texto ou de imagem. Letra B, funcionar como fax no envio de mensagens. Letra C, imprimir banners em formato A0 ou A3. Letra D, operar na navegação em sites na internet. E a letra E, armazenar dados de forma semelhante a um disco rígido. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Sem dúvida nenhuma, né, a nossa letra A, essa facinho, o scanner é um digitalizador, então ele serve para digitalizar um documento de texto ou imagem. Essa ficou muito fácil, a de América, a resposta correta. Bem, pessoal, esse foi o assunto dessa nossa aula de conceitos básicos de informática para concursos. Hoje, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, acesse o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!